Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando aqui no canal. Meu nome é Heloísa, eu tenho um blog que é o delarosa.com.br e hoje eu vou gravar um vídeo um pouquinho diferente pra vocês. A gente vai conversar sobre crise de ansiedade, vamos lá? Bom, gente, eu sou uma pessoa de sorte. Muitos de vocês que assistem os meus vídeos, leem o meu blog, me seguem nas redes sociais, me seguem há bastante tempo, a gente já é amigo mesmo. Então vocês sabem que eu tive muitas fases na minha vida, né? Uma fase que chamou a atenção de bastante gente foi uma fase que eu tive no ano passado, que foi uma fase meio assim, que se a gente for ser bem sincero, é uma fase que eu fiquei doida, assim, é uma fase que eu dei uma surtada. Nossa, eu parei de trabalhar, eu não gravava vídeo, não fazia post, não fazia nada, eu ficava deitada no sofá da minha casa e às vezes parecia que estava animada, parecia que estava fazendo as coisas, mas as coisas não estavam dando certo. Foi uma fase bem difícil pra mim, eu acho que foi a fase mais difícil da minha vida, talvez. Uma delas, porque a minha vida, né, tem muitas fases difíceis, mas ao mesmo tempo foi uma fase que serviu como um trampolim para fazer várias coisas que eu precisava fazer e eu não conseguia, eu não via motivo e eu ficava adiando. Foi uma fase ruim, mas realmente é a prova da vida que pra gente ser uma fase muito boa, para as coisas darem certo, às vezes a gente precisa sofrer um pouquinho, a gente passa por uns perrengues antes das coisas se acertarem. Então eu vim contar um pouquinho pra vocês sobre essa fase que agora, depois que eu já fiz terapia por um tempão, eu vejo assim com muita clareza que eu estava tendo crises de ansiedade muito cruéis, assim, que realmente acabavam com a minha vida, assim, tipo, me colocaram num momento assim muito difícil que eu não conseguia fazer nada de tão ansiosa que eu ficava. Tudo bem que esse é um assunto já muito conversado hoje em dia, que as pessoas já têm assim um entendimento muito maior do que elas tinham antigamente sobre o que é uma crise de ansiedade. Mas algumas pessoas ainda acham que as pessoas que estão ansiosas, elas estão ansiosas porque alguma coisa vai acontecer, ou porque elas querem alguma coisa. E realmente, né, a língua portuguesa, ela dá essa dobra, existe essa ansiedade. Tipo, eu tô muito ansiosa porque quando eu terminar de gravar esse vídeo, eu vou fazer um preenchimento embaixo do meu olho, e eu estou muito animada pra fazer isso. Mas, infelizmente, a ansiedade que eu sofria no passado não era sobre isso, era uma ansiedade em que eu ficava aflita, em que eu ficava tensa, em que eu não conseguia relaxar. Era como se eu estivesse entrando numa montanha-russa toda hora, sabe? Era uma ansiedade que não era gostosa, era uma ansiedade muito ruim, que eu sofria bastante, que eu não dormia, que a minha vida bagunçou inteira, né? E por que eu vim gravar esse vídeo hoje pra vocês? Porque, felizmente, eu me considero um case de sucesso do mundo da ansiedade. Porque hoje em dia, eu quase não tenho mais, assim, os sintomas que eu vou falar pra vocês um pouquinho a seguir. Eu melhorei muito, assim, eu acho que eu melhorei tipo 90% das minhas crises de ansiedade. Hoje em dia eu me considero uma pessoa calma e dentro, assim, no controle da minha vida na maior parte do tempo, por incrível que pareça, né, que eu sou uma pessoa doida, mas eu estou no controle da situação. E são raras as ocasiões que eu me pego tendo uma crise de ansiedade, mas talvez por causa da terapia, talvez por causa de várias coisas que eu fiz pra melhorar. Hoje em dia, quando eu tô numa crise de ansiedade, eu saco que é uma crise de ansiedade e eu não deixo mais ela me pegar, eu não deixo mais ela me entregar, eu não sofro mais com isso, eu percebo o que tá acontecendo e daí eu paro, e daí eu respiro, e daí eu penso que isso não pode acontecer, que eu faço tratamento, eu faço terapia há bastante tempo pra não passar por situações como essas mais. E como mágica, a parada vai embora. Lógico que, né, demorou muito tempo pra eu conseguir fazer isso, demorou muito tempo pra eu conseguir relaxar, entender tudo que estava acontecendo. Eu passei por momentos bem difíceis antes disso tudo se tornar algo simples na minha vida, algo que eu considero que eu resolvi. Mas justamente eu queria mostrar pra vocês, hoje estou gravando esse vídeo pra falar pra você que está sentindo com uma crise de ansiedade bizarra, que parece que não vai melhorar, que melhora sim, cara, que é terrível, é muito cansativo, parece que nada vale a pena e realmente você para de fazer várias coisas porque elas não valem a pena perto do sentimento horrível que você é exposto, às vezes, pra fazer coisas que eram prazerosas na sua vida antes. Mas eu queria justamente falar com vocês que, cara, dá pra sair dessa sim, é difícil, eu sei que terapia nem todo mundo tem um acesso tão simples, né, porque tem cidades assim que tipo, não é barato, tem planos de saúde que não cobrem, mas eu vou fazer posts no blog sobre isso pra vocês, porque eu tenho cada vez mais pesquisado sobre formas das pessoas se tratarem dessas coisas, porque hoje em dia, quando eu posso estar com o problema mais bizarro do mundo na minha vida, aliás, minha vida tá cheia de problemas, gente. Mas, cara, é muito gostoso você estar no controle da situação. Então eu queria muito incentivar vocês. Eu vou falar algumas coisinhas que eu sofria mais quando eu tava com crise de ansiedade e que no começo eu não sabia que eram crise de ansiedade. E daí, se você se encaixar em alguma dessas coisas,
pensa um pouquinho sobre isso que eu falei, sabe? Procura ajuda, conversa com pessoas que são bem próximas de você. Isso foi uma coisa que me ajudou muito, que eu tenho amigas maravilhosas, a Karen e a Gabriela me ajudaram demais nessa fase da minha vida. Eu não teria, assim, conseguido superar todas as coisas que eu superei sem elas. Então conversa com pessoas especiais, assim, da vida de vocês. Ou então, se você é próximo da sua família, conversa com a sua mãe, com seu pai, com seu avô. Ou às vezes você tem um namorado legal, conversa com ele também. Vocês vão achar uma saída, vocês vão achar uma forma das coisas ficarem tranquilas. Mas eu acho que o primeiro, o mais importante, é você entender se você está tendo de fato uma crise de ansiedade. Porque se você entender o problema, fica mais fácil de você resolver. E hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre coisas que agora eu sei que fazem parte da crise de ansiedade, mas que antes eu só achava que era terrível e que eu nunca ia passar por isso sozinha. Eu acho, assim, que uma coisa mais clássica de crise de ansiedade, pelo que eu percebo dos meus amigos, das pessoas que eu conheço que passaram por isso e que eu passei também, é quando você para de querer de fazer coisas que você gostava muito, sabe? Tipo, alguém te chama pra sair, alguém te chama pra ir no bar, te chama pra ir numa viagem, te chama pra fazer alguma coisa que é prazeroso, que é legal, e você até pensa de cara, tipo, caraca, eu gosto de fazer isso, eu quero ir. Mas daí você não consegue ir porque você pensa no transtorno que vai ser depois por causa da crise de ansiedade, sabe? Uma coisa assim muito comum para as pessoas que têm crise de ansiedade é elas não quererem fazer alguma coisa com alguém porque acham que vai virar um fardo para essa pessoa, sabe? Acha que combinar, conciliar, tornar as coisas mais flexíveis para os dois poderem fazer coisas juntos é um fardo pra outra pessoa, sabe? Que você tá dando muito trabalho, ou que você vai estragar a coisa pra pessoa. E isso é muito comum, assim, quem tem crise de ansiedade pensar. Eu passei por isso, mas assim, o principal pra mim é que eu não queria fazer coisas com pessoas, eu não queria encontrar as pessoas porque eu não queria conversar com as pessoas, porque conversar com as pessoas gerava depois, assim, um transtorno pra mim, que eu vou falar daqui a pouco, que era muito cansativo, assim, era muito desgastante. E daí eu só queria fazer coisas, assim, com pessoas que eram muito próximas minhas, que eu realmente confiava muito, porque daí eu não tinha esse processo todo na minha cabeça. Mas de início é difícil, sabe, você entender o que tá acontecendo. Tipo, nossa, mas o negócio é legal, mas eu não vou no negócio porque eu não quero conversar com as pessoas, mas realmente conversar com as pessoas vai ser horrível, então eu não vou mesmo. E daí eu deixava de fazer coisas, assim, tipo, muito legais, coisas que hoje em dia eu fico pensando, tipo, meu, por que eu deixava de fazer isso, sabe? Tipo, não tem motivo nenhum. E, na verdade, na época, na minha cabeça, tinha um motivo muito grande. Então essa eu acho que é a coisa mais importante. Eu sei que é muito difícil, porque pra mim era muito difícil também. Mas, gente, não, assim, tentem o máximo, se esforcem muito mesmo, por mais que seja doloroso. Não deixem de fazer coisas muito legais, coisas que vocês querem muito fazer por causa de ansiedade. Eu sei que é muito difícil, mas ao mesmo tempo é muito importante, porque no fim das contas a nossa vida são as experiências que a gente tem. Então não deixe de ter experiências por causa da crise de ansiedade, porque daí ela realmente vai estar controlando tudo na sua vida. A segunda coisa que hoje eu vejo que é muito comum pra quem tem crise de ansiedade, mas que eu não sabia nem que isso era, antigamente eu não achava que isso era um sintoma de crise de ansiedade, e que é o que mais me pega, que eu ainda tenho às vezes, é ficar repetindo as conversas milhões de vezes na minha cabeça. E é justamente por isso que eu não gostava, não queria mais sair, não queria mais fazer as coisas, porque eu não queria conversar com as pessoas. E uma conversa simples, sabe? Assim, tipo, às vezes eu ia em coisa do meu trabalho, e daí a assessora de imprensa perguntava, sabe, o que eu tava achando de alguma coisa, perguntava a minha opinião, sei lá, uma conversa normal sobre qualquer coisa, daí eu respondia, e daí na hora, tipo, foi uma conversa normal. Mas eu chegava na minha casa, eu ficava repetindo aquele diálogo 1000 vezes na minha cabeça pra ver se tinha como eu ter soado estranha de alguma forma, ou pra ver se, tipo, se eu podia ser mal interpretada. Eu ficava muito preocupada, assim, muito preocupada com os meus diálogos, mais preocupada, assim, de tudo. E daí era muito esgotante pra mim, assim, sair. Ainda mais quando eu saía, sei lá, com várias pessoas. Às vezes, assim, tipo, ano passado eu ainda era próxima de muitas meninas que eram blogueiras e tal, e a gente ia nos eventos, nos trabalhos juntos. E daí às vezes saía tipo 5, 6 juntos, e daí na hora eu pensava, caramba, que legal, né? Poxa, eu adoro fazer amigos, eu adoro conversar com as pessoas que eu gosto. Mas depois era muito esgotante, porque eu ficava repassando conversas que eu tive ao longo, sei lá, de 5 horas, sabe? Ao longo de um jantar inteiro, de um evento inteiro, de uma viagem. Eu ficava repassando todas as conversas que eu tinha. Eu tenho muito boa memória, gente, a minha memória ela é realmente maravilhosa. Então eu conseguia lembrar e eu ficava tentando colocar na ordem quando eu esquecia a ordem, e daí eu ficava tipo tensa, mas eu ficava num nível de tensão
que eu pirava, assim, pirava. Eu lembro de deixar de sair com pessoas que eu gostava muito, de pessoas que eram realmente especiais pra mim, sabe? Amigas que eu realmente gostava, porque eu ficava nessa noia depois. E eu, tipo, eu não tinha muito essa noia com a Karen e com a Gabriela, porque eram pessoas muito próximas de mim. Mas eu acho que eu não tinha tanto essa noia com elas, porque assim que isso começou a me incomodar muito, como eu não queria, tipo, como eu tinha muita intimidade com elas, eu falava sobre isso, sabe? Eu falava, tipo, ai, a gente conversou tal coisa, você achou estranho, Gabriela? Tipo, e daí ela nem lembrava, sabe, da conversa, de tanto que não era uma coisa estranha, era só uma conversa do dia a dia. Mas eu vi também conversar sobre isso, sobre essa minha noia, sobre esse meu negócio de ficar repetindo as conversas na minha cabeça com as pessoas mais próximas, fez com que foi melhorando, sabe, pra mim, porque daí eu conseguia, pelo menos com elas, conversar normalmente. E eu não ficava depois tendo todo esse processo de ficar relembrando todos os diálogos pra ver se eu fui estranha, porque eu combinei com essas pessoas que pra elas me ajudarem nisso, sabe? Pra se eu falasse alguma coisa estranha, pra elas me avisarem, sabe? Pra, tipo, não ficar nada pensando uma da outra, porque geralmente os nossos amigos não ficam pensando tanto nas conversas que a gente tem com eles mesmo, a não ser que seja uma coisa muito grave, uma coisa muito grandiosa. Mas na minha cabeça tudo se tornou muito grave, tudo se tornou muito grandioso. Então foi muito importante pra mim, com essas pessoas que eu tinha muita confiança, eu combinar, eu conversar sobre isso, porque daí eu acho que, pelo menos com eles, o processo era mais saudável. Tanto que foi uma fase que tudo, vocês podem perceber, acho que, sei lá, quem me acompanha mesmo nas coisas deve ter visto que, tipo, tudo eu fazia com a Karen, tudo eu fazia com a Gabriela, porque eu podia confiar, sabe? Eu podia fazer as coisas que eu gostava com elas, que eu sabia que depois não ia ser uma coisa assim tão sofrida pra ficar relembrando e repensando, porque elas sabiam o que estava acontecendo na minha cabeça, elas sabiam que eu estava muito doida e eu estava me sentindo muito mal em relação a isso. E depois eu fui descobrir que muitas pessoas que sofrem de ansiedade ficam fazendo isso, ficam repetindo as coisas. Hoje em dia, de todos os sintomas de ansiedade que eu vou falar pra vocês que eu já tive, assim, dos que são mais marcantes, né, que lógico que tem coisa que talvez eu nem saiba que ansiedade era ansiedade, esse é o único que eu ainda repito algumas vezes, principalmente quando eu passo por alguma fase delicada, ou que eu tenho algum problema de relacionamento interpessoal mesmo. Quando eu fico, tipo, meio tensa com qualquer situação, esse é uma parada que volta pra mim, assim, que eu fico repetindo muitos diálogos, tanto que hoje em dia eu tento sempre excluir histórico de WhatsApp ou histórico de Messenger, essas coisas, porque não é porque eu tenho nada pra esconder, não, é que eu quero esconder as coisas de mim mesma, porque senão eu fico lendo, eu fico relendo, eu fico relendo, eu fico relendo quando eu fico encucada, sabe, com alguma conversa. E na maior parte das vezes não tem motivo nenhum, assim, é uma conversa bem normal que eu tenho com pessoas de trabalho, que eu tenho com pessoas de amigo, não é nada, sabe, que tem realmente que avaliar. Só que daí isso se torna uma obsessão pra mim, eu fico pensando muito nos diálogos. E essa é uma coisa que ainda acontece, infelizmente, mas é o que eu falei no começo do vídeo, que essa é uma coisa que quando começa a rolar eu já sei, putz, tá tendo uma crise de ansiedade. Aí eu tento, sei lá, né, respirar fundo, faço aqueles exercícios de relaxamento, tento pensar em outra coisa, eu tento dar uma relaxada, sabe? Não é uma coisa que me pega mais, porque eu sei que é um ciclo que tá rolando na minha cabeça sem motivo, mas por quê? Porque eu faço terapia, porque eu passei por esse processo de entender o que é uma crise de ansiedade, então não me pega mais, eu não sofro mais com isso. Mas eu tento cortar também, porque se eu der corda, eu fico revendo todos os diálogos que eu tive ao longo da minha semana. Infelizmente, essa é uma coisa que eu ainda não consegui superar totalmente, mas já me ajuda muito conseguir identificar. Então, se você passa por isso, cara, eu acho que de todas as coisas, assim, de crise de ansiedade pra mim, por isso que eu tô demorando muito pra falar sobre esse tópico, eu sei que parece que eu tô sendo repetitiva, mas esse negócio de repetir diálogo, isso me levou pro buraco, isso me deixou doida, porque eu não queria fazer nada, porque eu não queria ter nenhum diálogo, e ao mesmo tempo eu não conseguia parar de pensar em diálogos que eu tive, tipo, há 15 dias atrás, que não faziam sentido nenhum, que era a maior bobagem. Então, com certeza, essa era a parada mais difícil pra mim. Então, se você passa por isso, meu, sei lá, conversa com qualquer pessoa que é especial pra você, com qualquer pessoa que você confia, ou simplesmente vá no terapeuta, faz alguma coisa, porque é muito ruim, assim, eu acho que é uma das experiências mais terríveis que eu já passei na minha vida. Então, sério, se você chegou nesse ponto de ficar pensando 1000 vezes no que você conversou com alguém, ainda mais quando essa conversa não tem importância nenhuma, é uma coisa corriqueira do dia a dia,
sério, conversa com as pessoas, busca ajuda, porque é muito ruim. Eu não quero que ninguém passe por isso que eu passei, que era terrível mesmo. A terceira coisa que hoje em dia eu sei que é um sintoma de ansiedade, mas que na época, quando eu estava sofrendo intensivamente com isso, eu não sabia que era um sintoma, é você ficar obcecado com algum detalhe. E esses detalhes geralmente são detalhes que as outras pessoas não percebem, que elas não fazem de propósito, que não é uma preocupação, sabe? Mas é o lance da obsessão, assim, tipo, por exemplo, sei lá, se eu encontrava alguém e a pessoa me cumprimentava, e daí, não sei por que a pessoa cumprimentou outra pessoa de um jeito diferente, mas às vezes foi porque ela tava de um lado da mesa que era mais confortável me cumprimentar ou cumprimentar o outro. Eu ficava percebendo detalhes, assim, principalmente na comunicação corporal, da linguagem corporal das pessoas, e eu ficava obcecada com isso, porque eu ficava pensando que isso tinha um significado, porque a linguagem corporal tem um significado, mas às vezes as pessoas elas só não estão confortáveis, às vezes as pessoas de fato elas não querem dizer nada, sabe, com aquilo. É uma coisa corriqueira, é um detalhe. E eu ficava muito obcecada, assim, com isso, sabe, de não conseguir dormir, assim, de deitar a cabeça no travesseiro e ficar revendo a cena, tipo, 1000 vezes, assim, 1000 vezes mesmo. Ou ficar obcecada, eu ficava obcecada com coisas, assim, tipo, muito minúsculas, assim, tipo, se a minha manicure descascava na rua, eu tinha que voltar pra casa porque eu ficava obcecada, porque eu pensava que eu ia no trabalho, e meu trabalho tem a ver com beleza, e daí a pessoa ia pensar que eu sou uma relaxada, então eu não tenho, tipo, eu surtava, sabe? Eu surtava com detalhes que as outras pessoas não percebiam, assim, outras pessoas, assim, tipo, não davam a mínima. Ou então se eu ia viajar, sabe, com alguém de trabalho também, com alguma coisa assim que eu tinha que planejar, eu via que para as pessoas aquele processo era um processo muito natural, era um processo gostoso, era um processo corriqueiro, até porque, né, essas viagens a gente tem com bastante frequência, mas pra mim, assim, nossa, era uma obsessão, assim, cada detalhe era uma obsessão e eu não conseguia aproveitar, assim, o pré eu nunca aproveitava mesmo, porque eu surtava. E daí, na hora também, eu não aproveitava muito, porque eu tava sempre surtando com alguma, tava obcecada com algum detalhe que as outras pessoas nem percebiam. E é muito doido isso, porque essa parada da obsessão é uma coisa que eu melhorei, assim, 100%, assim, que eu não tenho mais. Eu tava até conversando na terapia esses dias, que eu tava percebendo que agora toda vez que eu viajo, tipo, agora eu fui pro Rock in Rio com um amigo meu, toda vez que eu vou viajar com alguém, com alguma coisa, eu tenho a impressão de que eu não estou aproveitando o momento, que eu estou, tipo, num piloto automático, porque eu tô, tipo, só fazendo as coisas e tal, parece que eu não aproveito o momento. Daí eu cheguei à conclusão que, na verdade, é porque eu estou aproveitando o momento sim, que eu estou tão tranquila que parece que a coisa não tá acontecendo, sabe? Que antes a minha adrenalina ficava tão no alto, eu ficava tão ansiosa, eu ficava pensando tanto, eu ficava, meu emocional, sabe, tão carregado pra fazer as coisas, que eu vivia mais naquele momento, mas não era assim, viver de uma forma extremamente positiva, sabe? Só que eu tava sentindo cada detalhe do que tava acontecendo. E agora não, assim, agora, tipo, eu faço as coisas e às vezes quando as coisas são muito legais, assim, muito importantes pra mim, eu até tenho a impressão que elas passaram assim rápido demais, assim, suave demais, porque eu não fico mais na tensão, eu não fico mais na noia. E isso é muito bom, mas é curioso, né, porque eu tava tão acostumada a surtar, a ficar, tipo, muito doida, a ficar com o meu emocional, assim, na flor da pele para fazer coisas que eram só pra ser gostosas e tranquilas, que agora que elas são só gostosas e tranquilas, parece que tá faltando alguma coisa, mas não tá faltando alguma coisa não, gente. Esse que é o normal. E hoje eu fico muito feliz por causa disso. Então eu espero que todos vocês que sentem ansiedade ou se já se viram em situações assim como eu ficava antes, também procurem ajuda, porque, cara, é muito gostoso, sabe? Você... Ah, eu vou, e depois eu vejo, vai dar certo. Hoje em dia eu nem planejo mais muitas coisas, cara. E antigamente eu ficava pensando em cada detalhe. Agora eu só sei que as coisas vão dar certo. Se não der certo, também paciência. Eu só vou vivendo. Isso é muito gostoso, muito prazeroso mesmo. Bom, a quarta coisa que eu vou falar é uma coisa que pra mim era um transtorno de ansiedade. Mas que se você fizer isso, assim, de uma forma normal, se você fizer isso, assim, suavemente... Pode ser até um comportamento saudável, os psicólogos devem dizer, porque é normal, as pessoas fazem isso. Que é você se preocupar com o seu futuro e você se comparar com as outras pessoas da sua idade, pra ver se você tá alinhado, se você tá no mesmo ritmo. Eu acho que todo mundo faz isso de vez em quando. Hoje em dia, gente, vou ser bem sincera com vocês, eu não faço isso nunca, assim, tipo, o futuro a Deus pertence real.
Mas, assim, eu fazia isso demais, assim, demais, e quanto mais ansiosa eu ia ficando, menos coisas eu ia querendo fazer e mais eu ia me preocupando com o meu futuro, assim, demais. Tudo bem que é porque também eu acho que como eu sou autônoma, as pessoas que são autônomas, elas se preocupam mais com o futuro de qualquer forma, porque no fim das contas o meu trabalho só depende de mim, né? Então os meus ganhos também só dependem de mim. Então, às vezes a preocupação bate, não vou mentir, por mais que seja uma pessoa organizada, todo mundo fica preocupado, né, gente? Porque, infelizmente, dinheiro é uma coisa que acaba movendo um pouco a nossa vida, e quando a gente é autônomo, as coisas, elas não têm um fluxo tão comum como quem, por exemplo, sei lá, trabalha fora de carteira assinada, que sabe quanto que vai ganhar todo mês. Mas isso ficou assim, gente, no ano passado isso se tornou uma obsessão tão grande, mas tão grande na minha vida, e daí eu ia ficando travada, porque eu pensava, tipo, meu Deus do céu, tipo, sabe quando você fica tão ansiosa com o negócio e não consegue fazer nada? Eu só ficava sentada, catatônica, querendo dormir, pra passar logo o tempo e as coisas acontecerem, só que nada ia acontecer, porque eu não tava fazendo nada, eu tava me entregando completamente pra ansiedade. E daí isso só ia me deixando mais preocupada com o futuro, e isso ia comparando mais com outras pessoas saudáveis, felizes, fazendo coisas, trabalhando normalmente, conquistando as coisas delas normalmente, só ia me deixando mais louca. Então, gente, a dica que eu dou pra vocês é que, cara, se comparar nem sempre é um comportamento que faz sentido, porque não é que a pessoa tem a mesma idade que a gente, que ela tem vivências parecidas, que ela tem anseios parecidos, que ela tem uma realidade parecida, né? Tipo, eu não sou uma pessoa velha, né? Eu tenho 26 anos, ainda falta, sei lá, muito tempo pra me considerar uma pessoa velha. Eu acho que a vida vai começar aos 30 pra mim. Eu tenho a impressão que estou só no aquecimento e que aos 30 serei plenamente feliz. Então ainda tenho muita coisa pra viver. Mas eu tenho certeza que eu já fiz, que eu tenho umas experiências muito mais pesadas e outras muito mais legais, assim, eu vivi muito mais coisa do que muita gente da minha idade. Então não dá pra se comparar com as pessoas, porque a gente viveu coisas muito diferentes. Não é porque a sua coleguinha blogueira tem a mesma idade que você e tá deslanchando e tá rica que você é pior ou inferior ou vai ser menos feliz, sabe? Até porque, felizmente, cada vez mais a gente percebe que trabalho não é tudo, né? Trabalho é uma coisa que tem que realizar a gente, mas no fim das contas, todos os trabalhos, todos os meios, todas as profissões, elas são feitas para beneficiar pessoas, né? E o relacionamento interpessoal, ele consegue ser um atalho para isso. E a gente consegue ir sendo legal com as pessoas, tendo um relacionamento interpessoal bacana com elas, tendo uma amizade sincera com elas. E hoje em dia isso move muito a minha vida. E eu acho que é por isso que eu parei de me comparar com os outros também. Não é só porque eu me livrei da ansiedade, assim, quase completamente. Eu acho que é porque mudou um pouco, sabe, as minhas prioridades, assim, o que eu penso e o que eu quero pra mim. Então, talvez se você tá se comparando tanto com os outros, você tá se esquecendo de olhar pra dentro, sabe? Você precisa viver com um propósito e você tem que pensar sobre esse propósito, porque é muito mais gostoso quando a gente vive com uma missão que a gente escolheu pra gente, sabe? É viver querendo ser feliz, é viver querendo fazer coisas que vão nos tornar feliz, é viver querendo só o bem pra gente e pras pessoas que estão ao nosso entorno, sabe? Cada vez mais colocar pessoas nesse entorno pra todo mundo viver junto e contente. Eu sei que parece uma coisa muito hippie, mas faz muito mais sentido quando você descobre o que você quer de verdade pra você do que quando você simplesmente faz coisas porque as outras pessoas da sua idade estão fazendo e você não quer ficar por baixo da régua delas, sabe? Faz a sua régua. Provavelmente você vai ficar muito mais animado pra ir atrás das coisas que você quer quando você descobrir de verdade quais são as coisas que importam pra você. E o quinto e último sintoma de ansiedade, que antigamente eu não sabia que era um sintoma de ansiedade, esse, gente, eu acho que quase todo mundo deve passar por isso, porque tem memes sobre isso, tem isso na Nigeri, muita gente fala sobre isso, que é quando você simplesmente coloca a cabeça no seu travesseiro, fecha os olhos e você lembra daquela menina que você empurrou na quinta série. Sabe que você fica repetindo cada erro que você cometeu na sua vida e ficar se martirizando por isso? Isso acontece com muita gente, mas eu acho que tem assim um nível, hoje em dia eu sei, né, que tem um nível normal de fazer isso, que é se arrepender por coisas que você fez, é normal, assim, eu acho muito estranho gente que fala que não se arrepende por nada que fez, só pelas coisas que não fez, porque a pessoa é muito rebelde, muito da hora, mas fala sério, né, que você não se arrependeu de nada que você já fez na sua vida. Pô, eu que faço várias paradas maneiras, me arrependi de um monte de coisa, fala sério. Então, isso tem um limite, gente, é normal você ter arrependimentos,
Acho que é importante, né, a gente entender as coisas que nós fizemos de errado, até pra gente não repetir essas coisas, a gente aprender com os nossos próprios erros, mas a gente não pode se martirizar tanto, mas tanto, por coisas que nós fizemos de errado, assim, tipo... E, nossa, teve uma fase da minha vida, tipo, bem do ano passado, gente, ano passado foi um cemitério indígena na minha vida, né? Não sei se é falta de educação falar isso com os índios, mas se for desculpa, é que eu acho isso da hora, mas pode ser pesado, não sei. Mas, enfim... Foi muito, muito, muito difícil pra mim. Eu via que quanto mais ansiosa eu ficava, mais eu pensava em erros. E erros assim, tipo que, sei lá, as pessoas nem sabem que eu errei, que eu fiz assim de errado pros meus princípios mesmo, ou pra coisas que eu já pedi desculpa pra pessoa, e pra pessoa já me desculpou, e que eu já fiz de amizade de novo com a pessoa, e tá tudo bem. Tipo, todo tipo de erro, sabe? Eu ficava, tipo, me martirizando muito, muito, eu não descansava, e daí eu me sentia, tipo, a pior pessoa do universo, porque eu só pensava nas coisas de errado que eu já tinha feito na minha vida, e quando a gente só pensa nisso, parece que a gente fez muitas coisas erradas, que elas são terríveis. Então era realmente muito, mas muito, muito difícil, gente. Aprendam com os erros de vocês, mas não vivam por eles e não deixem tornar uma obsessão, sabe? Ficar enumerando e listando isso. Se você realmente se incomoda com alguma coisa de errado que você fez, vai atrás, sabe? Vai atrás de pedir desculpa, vai atrás de tentar mudar de alguma forma, se você conseguir mudar o que você fez de errado. É muito doido isso, assim, mas eu me martirizei por muito tempo. Uma coisa de errado que eu fiz na minha vida 10 anos atrás, com um amigo, que foi uma parada assim que me deixou bem chateada, sabe, por todos esses 10 anos. E daí esse ano eu decidi que eu ia fazer alguma coisa, né, só que eu achava que eu não ia fazer nada, eu achava que a terapia, tipo, eu vou superar e pronto. E realmente, eu superei, eu vi que, beleza, não sou eu que faço só coisas erradas na vida, que acontece, que as circunstâncias às vezes fazem a gente fazer coisas erradas mesmo. Mas daí eu descobri que existia uma terapia cognitivo-comportamental. E cara, eu fui fazer essa terapia só por causa dessa parada de errada que eu fiz, e daí eu consegui melhorar a parada, cara. Eu queria muito ter uma conversa com uma pessoa. Há 10 anos eu não tive essa conversa, entendeu? E daí eu ficava me culpando ao longo dos 10 anos. E daí eu fiz essa terapia, fiz 8 sessões, é além da minha terapia comum. Eu fiz essa terapia só pra ter essa conversa. E cara, é muito doido, que depois que eu tive essa conversa, sério, estou muito leve. A conversa teve o resultado que eu esperava? Não. Mas ao mesmo tempo, cara, o importante é você fazer as coisas, e agora eu sinto como se eu tivesse finalmente restaurado o meu erro do passado, e foi muito show isso pra mim. Então, sério, gente, era uma parada de 10 anos atrás, que provavelmente a pessoa nem lembrava, a pessoa nem liga, mas que me incomodava muito, assim, demais. Então, se alguma coisa te incomoda na sua vida, meu, vai atrás, tipo, pode fazer a doida igual eu, sabe, fazer uma terapia específica só pra resolver isso. Mas o importante é você resolver se é uma coisa que te importa tanto. Mas tem que ver também se não são só aqueles errinhos da ansiedade, sabe? Que às vezes a ansiedade é simplesmente você vai jogar o papel no lixo, daí o papel caiu no chão e o vento levou e você não pegou. Cara, tem gente que tem crise de ansiedade que esse erro já é suficiente pra pessoa se martirizar. Então não deixa que isso aconteça. Se você realmente pode reparar a coisa errada que você fez, vá atrás, porque isso vai trazer uma coisa muito gostosa pra sua consciência, você vai se sentir realmente mais feliz. Mas ao mesmo tempo, gente, tem coisa que a gente erra pra aprender mesmo, e hoje eu vejo muito isso também. Então relevem, o mais importante é vocês conseguirem medir se isso é real ou se isso é uma crise de ansiedade. É justamente por isso que eu resolvi fazer esse vídeo hoje pra vocês. Um vídeo que claramente faz com que vocês descubram que eu sou uma pessoa ainda mais louca que vocês imaginavam, mas eu também acho que às vezes é legal a gente ver que uma pessoa que a gente vê sempre na internet, um amigo nosso, uma pessoa que a gente acha que tá bem, que é uma pessoa tipo, essa pessoa não tem uns perrengues doidos assim, a pessoa tem perrengue doido sim. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que pouquíssimos de vocês tenham se encontrado nesses sintomas todos que eu tinha quando eu sofria muito de ansiedade. Espero que vocês, sei lá, poucos de vocês se enxerguem na situação, mas que todos vocês que se enxerguem percebam que dá pra mudar as coisas, que é difícil, que é uma fase péssima e que tem que ir atrás, e que é mó chato ir atrás de resolver essas coisas, né? Mas que depois que a gente resolve, é muito gostoso. Mil beijos e até a próxima! Tchau!